A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Hoje nós queremos falar com aquelas pessoas que estão distanciadas dos caminhos do Senhor, que outrora nós chamávamos de desviados, né, dos caminhos do Senhor. Essas pessoas que estão afastadas, que se afastaram por algum motivo, nós queremos conversar com você nesta hora. Gente, eu sempre gravo mais na parte da noite e eu venho gravar, né, com sono, mas eu entendo que eu não posso estar dormindo enquanto tem vidas que estão perecendo, vidas que estão indo, né, para o lugar de sofrimento e nós de ficarmos de braços cruzados, ficarmos dormindo, enquanto tem pessoas que estão precisando da minha e da sua oração, da minha e da sua palavra. E nós não podemos ficar de braços cruzados, nós precisamos fazer alguma coisa, glória a Deus. E a gente vem aqui, às vezes vem com sono, mas a gente vem e ora, a gente vem e traz uma palavra. E eu já preparei até o meu cafezinho aqui também, já para despertar esse sono, para mim poder trazer uma palavra para aqueles que estão distanciados da presença do Senhor, para que essas pessoas possam voltar. Você precisa voltar. E nós vamos aqui, sem perda de tempo, vamos ler a palavra do nosso Deus que está aqui em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, e diz assim a palavra do Senhor: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando-se, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Palavras de Jesus Cristo, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Esta palavra é uma palavra de Jesus. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa vida é uma casa espiritual. Na verdade, é uma casa espiritual. E dentro desta casa é para habitar a presença do Senhor. Mas outros espíritos imundos também almejam habitar dentro desta casa chamada ser humano. E aqui o Senhor está fazendo aqui, está dando aqui uma palavra, né, sobre uma pessoa que ela sai do mundo e vem para a presença do Senhor. Né? Esta pessoa que ela, quando ela vem para a presença do Senhor, é tirado dela tudo aquilo que ocupa aquela casa. É tirado dela tudo aquilo que está ali naquela casa, toda sujeira, todo lixo espiritual sai. E o Senhor Jesus passa a habitar em nossa vida. O Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nossa vida, glória a Deus. Passa está morando conosco, glória a Deus. Mas quando a pessoa ela decide deixar os caminhos do Senhor, quando ela decide deixar os caminhos do Senhor, aquele mal que habitava nela de início, que tinha saído, ele diz: Eu voltarei para minha casa. Olha como é que ele chama o corpo da pessoa. Porque os demônios, eles querem entrar no corpo do ser humano e matar e destruir
Os espíritos almejam entrar no corpo das pessoas. E aí, quando você ouve alguém falando algo que te atinge, que te machuca, não é propriamente aquela pessoa, mas ela está influenciada pelos demônios, ou os demônios já têm comandado a cabeça dela, o corpo dela, de forma que você olha, você vê a pessoa, mas não é a pessoa, é o que está nela, é o que está comandando ela. E aí você precisa ter o discernimento para que você saiba que não é o teu marido, que não é o teu vizinho, que não é o teu pastor, que sim, que não é, sabe, meus irmãos, o teu irmão de banco. Não é. Mas é aquele espírito imundo que está usando aquela pessoa para te atacar, para te afrontar, para te perseguir. E às vezes você tem deixado o Senhor Jesus por causa de pessoas que têm falado coisas para você, que têm te perseguido. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual tem sido o motivo que levou você a se afastar do Senhor. Eu não sei. Eu não sei qual foi o motivo que levou você a se afastar do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que você tem passado, que tem feito você se distanciar do Senhor. Mas eu quero dizer para você, volte. Porque quem morreu na cruz foi Jesus por você. Foi Jesus que morreu na cruz para te salvar. Foi Jesus que foi chicoteado, levou aquele madeiro pesado, levou aquela chicotada, aquela cruz tão pesada, aquela coroa de espinho, os cravos nas suas mãos, aleluia, nos seus pés, aquela lança, aquela agonia na cruz. Foi Jesus que passou por você. Então você precisa olhar para Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Levante-se de onde você está. Eu não sei o que você tem ouvido, mas eu quero lembrar você que falaram também de Jesus. Falaram de Jesus, meus irmãos. Falaram do Senhor, disseram que ele estava expulsando demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha o que estavam dizendo de nosso Salvador amado. Aleluia, Jesus. Quanto mais de nós, meus irmãos. Eu não sei o que você tem ouvido. Eu não sei o que as pessoas têm feito com você que te tirou da presença do Senhor. Ou o que você fez, que você acabou se distanciando da presença do Senhor. Eu não sei, porque quem sabe você foi para ouvir uma mensagem e chegaram lá, falaram do sapato, do teu sapato. Talvez você foi para ouvir uma mensagem de Jesus, aonde o centro da mensagem era o Senhor Jesus, era para ser o Senhor Jesus, e você ouviu uma mensagem sobre o teu sapato furado, sobre a tua roupa, sobre o teu cabelo que está caindo, sobre a tua careca, sobre a casca de ovo que está lá no fundo do teu quintal, sobre o teu hálito, porque tu estava fazendo um jejum, eu não sei, eu estou falando aqui, você vai pensando aí, vai me ajudando. Eu não sei do que falaram para você, você se entristeceu e acabou deixando Jesus. Eu não sei qual foi o prato que foi preparado para você de bandeja, entregue nas tuas mãos, e você caiu porque o prato era bem feito. Mas eu quero dizer para você que tem volta.
Olha só o que está escrito aqui em Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1 e o versículo 9, diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Sabe como é que você levanta quando você cai em si e confessa os seus pecados? Porque a palavra do nosso Deus está dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Talvez você se afastou e já cometeu coisas que não agradam ao Senhor, ou que você se envergonhou, ou que te traz culpa, eu não sei, mas eu quero dizer que se você se colocar na posição de pecador arrependido e confessar os teus pecados, o Senhor te limpa, te purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Jesus, ele diz, olha, o espírito imundo, quando ele sai, aí ele vai para lugares áridos, ele diz, eu voltarei para minha casa. E quando ele chega, ele encontra varrida, limpa, adornada, não tem mais presença de Deus, não tem mais nada de Deus, tá só no ponto desse espírito imundo entrar. Ele entra e quando ele entra, Jesus diz que o último estado do homem se torna pior do que o primeiro. Se torna muito pior a tua vida do que o início. Porque você não está só. Porque tem companhias espirituais da maldade com você, atuando na tua vida, usando os teus membros, usando a sua boca, usando a sua vida, usando os seus olhos. Mas se você se levantar nesta noite, aleluia, e confessar os teus pecados ao Senhor, e se arrepender, e confessar, aleluia. Olha só o que diz aqui em Provérbios capítulo 28 e o versículo 13, diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha a solução, glória a Deus. Olha a solução, aleluia, para esse estado que você se encontra aí. Olha a solução não é encobrir, a solução é confessar. Aleluia. A solução é confessar e depois de confessar, deixar. Se você confessar e você deixar o seu pecado, você alcança misericórdia. Ah, irmãos, não tem nada mais maravilhoso do que a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, é a causa de não sermos fulminados, é a causa de não perecermos, é as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. Toda noite a gente deita, dorme, né, o sono gostoso, e levanta de manhã por causa da misericórdia do Senhor. A gente dorme, fica lá dormindo, descansando o nosso corpo, a nossa mente, de manhã nossos olhos se abrem, é a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Se levante de onde você está. Não importa o tipo de pecado que você tem cometido. Talvez você cantava, pregava, orava, evangelizava, foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas hoje se encontra caído. Mas eu quero te apresentar Jesus e dizer: Ele te levanta.
Ele te toma pela tua mão direita e te levanta. É Ele quem levanta o homem do pó, do lixo, e faz assentar-se no meio dos príncipes. É Ele, Jesus Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquilo que ninguém mais quer, Jesus quer, lava, limpa e faz uma nova história. Eu quero dizer que você tem valor para Jesus. Não importa a maneira como tu estás. Não importa como você está agora. Mas se você confessar e deixar, você alcançará a misericórdia da parte de Deus. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você que está distanciado dos caminhos do Senhor, volte para o caminho do Senhor. Se volte, saia do caminho largo. Saia, volte-se para Jesus. Jesus é a única solução da humanidade. A nossa solução não está em pessoas. A nossa solução está em Jesus Cristo. Aonde você estiver, você que está me ouvindo, você que está me vendo nesta noite, aleluia, glória a Deus. Eu quero falar do amor de Jesus para você e dizer: volte, volte, porque quando você voltar, todo o mal que atormenta a tua vida vai cair por terra. Todo o mal que te impulsiona, talvez você não tenha se controlado, talvez você não tenha se controlado, não tenha controlado a sua vida. Porque tem um ser espiritual da maldade que está te controlando. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer morada na tua vida. O Senhor, ele quer te libertar. Volte para os caminhos do Senhor. Faça como aquele filho pródigo, ele estava lá no meio do chiqueiro, cuidando dos porcos, mas a Bíblia diz que ele caiu em si. E ele disse: o que estou fazendo aqui? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou pedir meu pai para me tratar ao menos como um de seus trabalhadores. E ele caiu em si, e aquilo que ele pensou, ele executou. Ele fez, ele agiu. Você precisa agir, porque o Senhor já está de braços abertos para te receber. Você só precisa agir. Saia do lugar que você está e volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Volte, aleluia, para o Senhor. Volte para o verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Volte. Não enterre o seu talento. Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado dons. Você precisa, aleluia, usar estas pérolas que o Senhor te deu. Talvez você está na rua, mas quando você louva, aleluia, quando você traz uma palavra, ei, o Senhor, Ele quer te usar. Volte-se para os caminhos do Senhor. Amém? Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar ao nosso Deus, querido e amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero apresentar nas tuas mãos, Senhor, esta pessoa que está distanciada da tua presença, mas ela não tem mais força para voltar, Senhor. Ela está envergonhada, Senhor. Ela está sem força, meu Pai. E eu lhe peço nesta hora, alcança esta pessoa que está no fundo do poço, esta pessoa que está, Senhor, na sarjeta, essa pessoa que está, Senhor amado, espiritualmente, Senhor, está aprisionada, mas Tu és aquele que arrebenta, Senhor amado, as
portas do inferno e liberta esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, salva esta pessoa nesta hora. Ó Senhor, muda a história dela, Senhor. Só tu sabe o emaranhado que ela está. Só tu conhece esta vida e sabe o quanto ela está enrolada. Mas tu és aquele que tira, Senhor, do arbusto. Tu és aquele que tira os carrapichos, Senhor. Tu és aquele que limpa a lã, Senhor. Muda a história desta pessoa, Pai. Eu clamo a ti nesta hora pela libertação, pela salvação, Pai. Tira, Senhor, de onde essa pessoa está atolado, Pai. Estenda a sua mão para ela, Senhor, e tira ela desta situação. E traga ela novamente, Senhor, para estar te servindo no teu reino, Senhor. Servindo com a visão do reino, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e teu Salvador, coloque aí, eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Coloque aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe gloriosamente na paz do Senhor Jesus.